como o mercado ele se movimenta muito rápido, é estar antenado em tendência e principalmente olhar o mercado americano. Olhem para referências do mercado americano, o que está acontecendo lá, porque assim, em 6 meses vai estar acontecendo aqui. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. No Flintcast de hoje, conversamos com Manuela Vilela, a Manu, consultora de Creator Economy, com uma trajetória de 15 anos no Google, sendo 10 deles no YouTube, trabalhando com os principais creators do Brasil. A Manu ajudou a construir estratégias que moldaram a internet no nosso país. E hoje segue impulsionando criadores e marcas com um olhar afiado e com o coração sempre aberto. Conhece os bastidores da influência como poucas pessoas. Então vem com a gente participar. Opa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Flintcast. E no dia de hoje eu estou com uma convidada mega especial. Eu sou fã de longa data, já tive muito prazer em trabalhar muito perto dela ao longo do tempo que eu passei como CEO do Porta dos Fundos. É a nossa querida Manu. Manu, dá um alôzinho, eu vou te apresentar muito melhor do que isso, mas eu só quero que você dê um alô pra galera também. Gente, eu tava ansiosíssima para participar desse podcast, que eu já sou fã aí desde o primeiro episódio. É um prazer estar aqui com uma pessoa super reconhecida na indústria criativa e que se tornou um amigo. Que prazer, né? E que privilégio a gente tem de fazer amizade em ambientes corporativos. Então é um prazer estar aqui com você hoje. Tava ansiosíssima. O prazer é todo nosso. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você tem uma agenda louquíssima, né, Manu? Mas tá tudo bem. Gente, olha quem tá com a gente aqui. A Manu Vilela, ela é especialista em comunicação e creator economy, economia criativa. Ela é uma das pessoas mais importantes do nosso mercado, que justamente vem abrindo terreno e território para muitos dos creators que você conhece na sua casa, no YouTube há séculos, né? E que você nem imagina que para eles chegarem naquele lugar, eles contaram também com toda a genialidade, a estratégia e o olhar muito sensível que a Manu trouxe para o dia a dia deles. A Manu trabalha com tecnologia e economia criativa lá desde 2010, talvez até antes do que isso, quando ela entrou em novos negócios no Google. Ela começou na área comercial, a gente vai falar sobre isso, e depois ela viu que tinha uma aptidão muito maior, né, em outros temas, além da aptidão comercial, que ainda bem que todo mundo tem, que todo mundo que tem isso desenvolve melhor, é um benefício, é um skill que ela tem, que ela traz para o jogo, mas ela durante muito tempo foi head de criação em entretenimento e games no YouTube Brasil e também para América Latina por um bom tempo. Você fez muito projeto, né, Manu? No YouTube, a Manu liderou a criação e desenvolvimento do time de top criadores e figuras públicas, focado em oferecer suporte estratégico a influenciadores e celebridades, como era chamado na ocasião, na própria plataforma. E trabalhou durante muito tempo também com o time de parcerias estratégicas do YouTube, além de uma pessoa muito querida, muito admirada no nosso mercado e que realmente trabalha num bastidor ali para fazer o mercado evoluir e crescer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Manu, obrigado por estar aqui com a gente mesmo. Eu que agradeço essa apresentação incrível e, de novo, é um prazer estar aqui participando. Muito bom. Manu, a gente esse ano comemora 20 anos, né, de YouTube nascendo, né? É muito louco, porque parece uma coisa mais antiga até, pelo tempo, né? Em termos de 20 anos, caramba, que loucura, do primeiro vídeo do zoológico, né? Que foi colocado. E você viu isso acontecer, chegando aqui no Brasil com muita força, né? Num período onde muita gente ficou com medo do que seria o YouTube. Como foi viver isso, assim, como uma profissional que estava ali no olho do furacão? Como que você percebeu essas etapas do YouTube chegando no Brasil e virando o que virou hoje? Não, perfeito. Quando eu comecei a acompanhar, eu ainda estava, né, trabalhando do lado comercial e ainda era muito uma percepção da plataforma que a gente costumava falar dos vídeos de gatinho, né? Era um repositório de vídeo. Então, os primeiros criadores, as primeiras pessoas que começaram a brilhar e que começaram a fazer sucesso, era um sucesso muito ao acaso. Né? Não existia uma estratégia ali por trás, né? Era simplesmente abrir uma câmera e você escutava muito essas histórias desses primeiros youtubers, que era abrir a conversa e começar a ter a conversa dentro dos quartos deles, por N motivos. E durante esse tempo, a gente começou a ver que essas histórias se repetiam. E aí foi quando, primeiro, né, a compra, o Google comprou o YouTube, e foi quando a gente começou a ver como empresa que existia ali uma lógica, uma estratégia que a gente precisava acompanhar de perto. Então, essa sensação que você traz de que parece que tem mais de 20 anos, tem a ver porque a gente hoje, olhando, né, para o mercado, para a economia criativa, o YouTube é o primo mais velho do rolê, né?
que foi o primeiro a criar um modelo de monetização, a acompanhar, a criar um time que hoje todas as plataformas têm, que é esse time de parcerias, né? Que é olhar para esses criadores de conteúdo, para parceiros da indústria e falar como é que a gente consegue crescer a presença deles aqui, como é que a gente consegue desenvolver uma estratégia de negócio. Então, acho que passou desse momento de ser um repositório de vídeo, a missão da empresa na época era broadcast yourself, então era tipo, é pra qualquer um, venha pra cá, coloque seu vídeo, coloque o vídeo do seu filho e etc. Para começar a ser pensado como um modelo de negócio, uma divisão de receita com esses criadores de conteúdo, até chegar onde a gente chegou hoje, que é um ambiente, né? É uma plataforma multiformato, é uma plataforma que consegue ter elasticidade de ter um vídeo ao vivo, de ter um campeonato de futebol e ainda dar as boas-vindas ao criador, que hoje não existem mais os criadores ao acaso, né? E eu acho que a Flint veio muito para responder essa demanda atual do mercado, que é como eu também sou um criador, tendo qualquer outra profissão que eu tenho hoje. Então... Perfeito. E é muito interessante ouvir essa construção, né, desse movimento que o YouTube fez e vem continuar fazendo, porque eu acho que, como um primo mais velho, vamos chamar assim, né, como utilizando sua expressão, ele já veio amadurecendo há mais tempo do que as outras plataformas. Então eu sinto como se, no momento atual que a gente vive, os criadores não são mais só aqueles produtores de conteúdo, né? Eles não estão apenas se entendendo como alguém que produz conteúdo e de alguma forma eu vou ganhar dinheiro com isso. E muito pelo contrário, se entendem como um empreendedor, como uma empreendedora, como um negócio. Você nota isso? Você percebeu essa maturidade nos youtubers que você começou a cuidar e como eles hoje nem são mais youtubers, né? Eles já são chamados de um termo mais genérico, Sim. Inclusive, né? É interessante porque muitas vezes... quem trabalha diretamente nessa indústria, e talvez você tenha também essa percepção, a gente percebe antes que eles já são marcas, empreendedores, empresários, do que eles mesmos se denominam ou se colocam nesse lugar. E isso você percebe também, todas as plataformas passaram por essa transformação, inclusive os times de parceria precisaram criar novas narrativas e novos modelos de trabalho quando a gente olha, né, deixa de falar com o criador que ocasionalmente ou acidentalmente vira uma celebridade, para aquele criador que já nasce como uma marca e como é que você pensa e administra esse canal, esse perfil, olhando já como uma marca, como um modelo de negócio. E isso acontece até hoje, a gente sim percebe essa transformação nitidamente acontecendo, mas até hoje é interessante ouvir de criadores que claramente já são marcas, como eles se assustam e ainda não se colocam nesse lugar de empresário, nesse lugar mais B2B, né, de negociação e tal. Então, também eu acho que é um espaço que a Flint veio para ajudar a desenvolver no mercado, que é trazer esse linguajar mais profissional, trabalhar mais esse lugar que muitas vezes o criador já está ocupando e ele não se reconhece como, sabe? Não percebeu que estava fazendo aquilo. Não percebeu que estava fazendo aquilo. É uma carreira muito solitária, né? Ainda é muito solitária, você acha, Manu? Eu não acho que seja tão solitário no sentido de estar isolado, mas eu acho que é solitário porque eles demoram a identificar ou a pedir ajuda se entendendo como uma empresa, né? Então, um exemplo claro que acho que é a primeira necessidade de um criador de conteúdo quando ele começa a estourar a bolha, a crescer, é começar a delegar parte do processo de criação, que é altamente necessário até para abrir espaço e respiro para ele continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é criar. E eles não conseguem delegar uma simples edição. Eles não conseguem delegar, por exemplo, a criação de um calendário, a criação, o pensamento mais estratégico ali, né, de se pensar conteúdo e etc. Existe uma dificuldade, assim, genuína, porque parece que eles estão abrindo mão de um negócio que é só deles, né? E quando eles podem também ensinar, né, as pessoas a editarem, a pensarem criativamente como ele e liberar espaço para que ele utilize da sua essência maior, que é criar, né? Então, eu vejo muito isso, e de novo, reforçando aqui a importância da Flint, também de ajudar profissionais que estão se reconhecendo nesse lugar de criador a começar a delegar, a entender o que eles são bons em fazer e como é que eles conseguem também delegar parte do processo criativo, de tudo que eles precisam fazer, para outras pessoas. Ou para a gente, né, ouvindo o episódio aqui com a Karina Sato, até encontrar agências e profissionais que já têm uma experiência maior dentro, seja de licenciamento, de agenciamento, de conversas comerciais, que esses criadores, às vezes, precisam naturalmente começar a fazer. E não conseguem, né? Não conseguem delegar. Então, acho que a gente tem um papel, enquanto especialistas dentro dessa indústria,
até de acalmar e de trazer um pouco mais, né, de profissionalismo, mesmo para o criador endêmico, para o criador ali que tenha já a linguagem creator atrelada a ele, mas que eventualmente não tem outras técnicas e não precisa ter, né? Claro, claro. E eu acho que é uma grande dificuldade, mano, porque eu fico tentando me botar no lugar, né? Penso assim, caramba, eu tenho aqui o meu canal, conquistei minha comunidade, né? Tenho o meu jeito de falar, minha maneira de negociar, enfim. E agora eu vou ter que escolher alguém para me ajudar. Como é que eu encontro? Porque também não é um mercado desenvolvido nesse sentido. A gente ainda está engatinhando, claro que já tem muita gente bacana, muita gente interessante, mas não no volume que se necessita para dar conta da quantidade de talento incrível, muitos que a gente nem conhece, mas que está lá com uma comunidade super bem movimentada e que não é porque não está na TV, no jornal, em outro lugar, que essa pessoa não existe. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Ela existe ali, ela só está bem nichada, bem específica para um lugar. Como que você observa, e com toda a experiência que você tem, como eu escolho um agente, né, Manu? Como que eu escolho quem me representa? Perfeito. O que eu devo fazer para escolher esse parceiro, essa parceira que vai cuidar de mim, né? Vai cuidar dessa empresa que eu virei, esse CNPJ que eu acabei virando. Perfeito. Como faz? Você tem ideia? Eu acho que o primeiro passo é entender se essa pessoa, essa agência tem uma sinergia com a sua linguagem, com a sua empresa, com a marca que você está criando. Eu acho que antes de olhar o portfólio que essa empresa representa ou o número de criadores, né? Porque muitos têm uma tendência de tipo, eu quero ir para maior. E não necessariamente a maior vai corresponder às expectativas que esse criador tem. Então, eu acho que o primeiro passo é achar esse ponto de identificação. E ele pode vir através de uma vertical ou um tipo de conteúdo que essa empresa representa. Ela pode vir através de uma identificação pessoal com o agente. E o que a gente está vendo acontecer muito é criadores, às vezes, testarem esse modelo de negócio, que é um modelo no Brasil que veio muito da TV, né? Então, a gente viu ali, né, no início aí do crescimento, do boom dos youtubers, depois do crescimento das outras plataformas, agências que estavam habituadas a agenciar ou gerenciar talentos de TV, obviamente esticando o seu portfólio e seu modelo de negócio para atender essa nova camada de figuras públicas que estavam surgindo, que são completamente diferentes e que têm demandas completamente diferentes. Então, esse modelo não funcionou. E aí a gente viu um segundo momento de agências que apareceram só focadas nesses criadores de conteúdo endêmicos, que também não funcionou. E agora eu acho que a gente está num terceiro modelo, que eu acredito muito, que é um equilíbrio entre agências e agências um pouco mais boutiques, menores, mais preocupadas em atenderem e fazerem um bom serviço para um grupo menor, para um portfólio menor, que eu, Manuela Vilela, acredito nesse modelo. E tem o equilíbrio de criadores que estão agora criando in-houses, criando dentro das suas próprias empresas modelos de gestão de conteúdo que atendem às suas necessidades. E aí, esses criadores, muitos já testaram diferentes modelos de agenciamento e não funcionou, e entenderam que talvez montar o serviço dentro de casa, ter um agente mais exclusivo funcione melhor, né? E o que aconteceu muito também, e que ainda acontece hoje, eu acho que agora evoluindo para esse modelo in-house, é as pessoas trabalharem com as próprias famílias, né? Muitos porque começaram muito jovens, ainda adolescentes, e os próprios pais ou tutores ou pessoas próximas da família começaram a fazer, às vezes, de uma forma muito intuitiva o agenciamento daquela carreira e deu muito certo, né? E outros, eventualmente, acabam evoluindo, saem desse modelo familiar e acabam evoluindo para o modelo de incorporar uma estrutura mais personalizada dentro das suas empresas, que eu acho que é esse modelo que a gente está agora vendo. Então, a gente vê agências fazendo trabalhos muito mais customizados e muito mais entendendo as necessidades da plataforma. Então, hoje você vê agências especializadas em TikTok, especializadas em Instagram, entendendo muito mais, o que é muito bom, e mais equilibradas com os criadores que agora são novas empresas de mídia, né? Completamente. A gente vê o Lucas Rangel, é um caso bem Clássico clássico desse, né? Que é um tremendo sucesso. O pai dele é um excelente empresário, né? Cuida dele e agora abrindo, agora não, mas já cuidando de outros talentos ali também acontecendo. É um exemplo muito legal. Quem quiser estudar formatos e modelos, acho que fica aí a dica do Rangel, que é um caso muito interessante, muito preciso, de um bom trabalho sendo feito na Creator Economy. Perfeito. Manu, o que você, nesses quantos anos você passou no YouTube? Eu passei 10 anos no YouTube. Olha só. Uma vida, né, longa, assim. Tive o privilégio, na verdade, de acompanhar o crescimento da plataforma no Brasil, durante um tempo na América Latina também.
E foi um privilégio, assim, foi uma super escola de aprendizado, de conseguir olhar, aí a gente está falando muito aqui, né, do criador de conteúdo, mas de ter um olhar bem diversificado em relação à tríade da economia criativa, né, porque durante muito tempo também trabalhei muito próximo das marcas e a gente tem, dentro da economia criativa, a gente tem que ter uma atenção muito forte também para a audiência, né, então, olhando essa tríade, foi uma super escola. Eu posso imaginar. Bom, eu tive o prazer de trabalhar muito próximo da Manu na época do Porta dos Fundos, né, Manu? Como que foi trabalhar com esse grupo? Você cuidava deles muito antes de mim, né? A gente, de novo, depois que eu entrei na empresa, a gente naturalmente se aproximou ainda mais e ficou trabalhando muito próximo numa pandemia, né? Que a gente ainda passou por isso junto. E eu, como depoimento, logo que a pandemia foi anunciada e chegou, eu me lembro de ligar para Manu e falar, Manu, ferrou. A gente vai ter que mandar todo mundo para casa e a gente vai continuar produzindo conteúdo. E houve uma decisão na época da gente não utilizar os vídeos que já estavam prontos, porque eram vídeos já gravados de gaveta, como a gente chama, né? Que já fica com um tempo para ser colocado no ar. Porque eles abraçavam, eles beijavam, eles estavam trazendo um tipo de humor que não combinava com a gente naquele período da pandemia. Então a gente teve a tarefa de fazer tudo do zero de novo. E aí eu liguei para Manu e falei, Manu, a gente precisa de ajuda, que a gente vai precisar mandar kits para todos os atores. Lembra disso, Manu? Foi tão importante a sua participação naquele momento, então... Foi muito. Eu acho que a pandemia foi um aprendizado profissional para quem principalmente trabalhava com conteúdo. A gente precisou agir em menos de 10 dias, né? Então, eu acho que o exemplo que você trouxe aqui foi um exemplo, assim, que eu tenho muito orgulho, para mim é um dos pontos altos, assim, apesar de ter sido um período tão difícil. Sim. A gente conseguir trabalhar junto com vocês para mandar aqueles kits para casa dos atores, para que vocês conseguissem trazer um pouco de humor, mas um humor real daquilo que estava acontecendo no mundo, mas de uma forma simpática. Então, eu acho que o trabalho, óbvio, né, o trabalho final para a audiência, para quem estava em casa, e você sabe disso, assim, o YouTube teve um boom, né, de audiência, porque estava todo mundo trancafiado e procurando um respiro, procurando uma alegria. E o Porta, eu acho que é o exemplo disso, mas a sua sacada também de trazer esse conforto para os próprios atores, para o próprio elenco, para o próprio time, né? E eu lembro que eu mandei uma cartinha também, Sim. A gente criou uma cartinha para que eles também se sentissem, porque aquele era um momento de medo para todo mundo, né? Era um momento de medo sobre relevância, sobre manter o emprego, sobre a nossa saúde acima de tudo. Se as marcas iam continuar investindo num conteúdo feito em casa, com o celular, muitas vezes, quase sempre, né? A gente acabou produzindo com o celular. E foi muito pelo contrário. Graças, eu acho que essa parceria, muita gente talentosa também do time do Porta, a gente conseguiu ter driblar o tema difícil com muita sabedoria e com muita boa resposta. Então, trazendo esse assunto, porque você viveu muitos dos talentos que a gente consome na nossa casa o dia inteiro, né? Super. Principalmente no entretenimento e nos games, né? Que são duas verticais das mais fortes dentro de qualquer uma das plataformas, mas especialmente no YouTube. O que hoje você olhando e fala assim, caramba, eu aprendi tal coisa, eu percebi que eu não sabia nada de tal e aprendi... Qual é a sua avaliação, né, desse seu período por ali, Manu? Não, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto para falar é que, e a gente já comentou um pouco isso, né, como é que a gente acompanha a evolução do processo criativo e como é que você, como profissional da economia criativa, e eu brinco muito falando disso, né, porque quando eu comecei a trabalhar com economia criativa, nem existia o nome economia criativa, né, o nome sempre aparece depois, assim. Então, era conteúdo, era produção de conteúdo e tal. Mas eu acho que o primeiro ponto é como você, como profissional, precisa criar novas skills e se modificar para acompanhar a rapidez e agilidade com que as coisas mudam, né? Então, vou dar um exemplo clássico que você também já comentou aqui. A gente acabou de comemorar 20 anos do YouTube no mundo, né? Tá todo mundo celebrando. E a data é uma data simbólica, porque foi a data do primeiro upload, né? Do primeiro vídeo do YouTube, que é a Mia Dezu, que nada mais é do que um short vídeo. É um vídeo curto, é um vídeo de alguns segundos. Mas há 20 anos não existia a nomenclatura e a preocupação de falar de vídeo longo, vídeo curto. Era simplesmente um vídeo e era um vídeo homemade. Era um vídeo pouco produzido. Então era sobre isso que se falava, né? E aí depois veio o vídeo feito pelo celular. Então, como a gente precisou também, como enquanto agentes dessa economia criativa, a mudar a maneira e o nosso pensamento, e muitos, inclusive criadores já estabelecidos, olhavam aquilo com maus olhos e tipo, putz, mas o vídeo do celular, né? Será que a produção é ruim e tal? Né? Olhando aquilo com distanciamento. E vivemos o boom do tablet, né? E, enfim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é como, e aí fica para quem está assistindo também,
também, né, enquanto agente da economia criativa, o quanto a gente precisa estar antenado e se transformar e se reciclar, porque as coisas vão acontecendo, as plataformas vão se transformando, a quantidade de novos produtos surgindo, e quanto você precisa estar upfront, na ponta da língua, acompanhando aquela mudança e mudar você também como profissional, né? Trazer novas skills e etc. Então, eu acho que esse é um ponto interessante aqui para trazer, de quando as mudanças ocorrem e a gente precisa estar o tempo inteiro mudando o nosso linguajar, o nosso vocabulário, aprendendo e etc. Para mim, um outro ponto também interessante foi, eu vivi um mundo da produção de conteúdo digital sem concorrência por um tempo. Sim. E aí, quando, principalmente, primeiro o Facebook chegando e os vídeos começaram a bombar, e olhar aquilo de fora e também olhar e falar, nossa, agora a gente tem uma concorrência aqui, né? E como é que você... E nesse momento eu tava na concorrência, tá? Só pra você saber. A gente tava aqui no mesmo moeda, só que cada um num cantinho. Cada um com uma cor de crachá, importante dizer. Então, e aí é isso, né? Você vivia um mar azul de um oceano de possibilidades e veio um concorrente. Que maravilhoso é viver no mundo com concorrência. Eu falo muito isso, porque isso te joga pra cima, faz as plataformas repensarem as suas estratégias, criarem produtos de uma forma muito mais ágil do que criavam antes de não ter concorrência. Então, acho que esse foi um segundo momento, assim, que eu me lembro muito de falar, nossa, e lembrar de criadores que eram criadores exclusivos da plataforma. E eu imagino que a TV passou isso com o YouTube, né? E depois a gente com o Facebook, com o Instagram e depois com o TikTok, olhando aquilo e falando, nossa, o criador agora, além de multiformato, ele é multiplataforma. Então, como é que eu trago isso para o meu time? Como é que a gente, como profissionais e gerentes de parceria, a gente agora precisa olhar para o criador e entender aonde orbita o YouTube dentro desse universo todo de multiplataforma. Então, para mim, esse foi um segundo momento muito importante, né? E que beleza que estamos vivendo hoje. E o terceiro momento que eu queria pontuar foi um momento tanto de compra de conteúdo com o YouTube Original e agora, mais recentemente, compras de direitos esportivos, né? Então, a gente sai também de uma posição de plataforma e gerenciamento de conteúdo de terceiro, para também orbitar num lugar de ter uma autonomia e ser agente ali do que a gente sente falta e começar a comprar, negociar. Então, do lado, eu não participei desse universo diretamente de esportes, mas eu participei ativamente do trabalho com o YouTube Original. Então, Fizemos um reality show com o Porta dos Fundos. Descobriu muito talento interessante, né? Exatamente. Maguá, enfim, vários talentos interessantíssimos. Então, para mim, foi uma escola muito interessante de também estar de um outro lado da mesa, de negociação de conteúdo, de um olhar mais, tipo, deixa eu dar um zoom out, o que está faltando na plataforma e que eu preciso trazer. Então, acho que são esses 3 momentos, assim, que eu destaco, que foram momentos de muito aprendizado e de muita mudança de rota, que eu acho que é interessante a gente falar, né? Acho que para todo mundo que trabalha com economia criativa ou quer trabalhar, é importante você ter essa inquietude e saber que a gente precisa, né, jogar a lanterna para diferentes lugares, porque é assim que funciona o mercado no qual a gente trabalha. Né? Muita flexibilidade, né? Também, muita. Manu, e aí depois de 10 anos, você chegou e falou, peraí, cansei um pouco, não cansaço no sentido negativo, mas peraí, eu acho que eu já aprendi tanta coisa aqui, eu tô com fome de aprender coisas novas e de usar o meu talento em outras situações, e você resolveu enveredar por um novo caminho, né? Como é isso, assim? Porque eu acho uma atitude muito corajosa, né? Parabéns por isso, assim. Muita gente, imagino que fique pensando, primeiro com muita admiração, de falar, caramba, eu tô inspirado. Essa mulher fez um movimento desse jeito, né? Onde todo mundo queria estar lá no lugar dela, de algum jeito, e ela falou, peraí, eu acho que eu já cumpri a minha missão aqui, a minha jornada de uma maneira muito brilhante, eu vou experimentar outras coisas. É de muita coragem fazer isso, é muito legal ver você fazendo, eu acredito que você está pronta para isso, enfim. Mas como é o seu depoimento? Porque também eu vejo muita gente que acompanha a gente no Flintcast, que está em momentos de transição de carreira, ou que não gosta muito do que faz, quer fazer outra coisa, ou gosta muito, mas quer experimentar outras coisas. Perfeito. Cada um tem o seu momento específico. Como você poderia compartilhar o seu com essas pessoas, Manu? Não, é interessante falar um pouco da minha jornada de carreira. Sim. Eu tenho uma carreira não linear, muito diferente. Eu sou dentista de formação. Trabalhei durante 5 anos como dentista, fui militar, eu fiz bastante coisa no universo da odontologia. E resolvi fazer uma mudança de carreira, já mais velha, uma mudança muito radical. Foi quando eu comecei a trabalhar em agência nos times de novos negócios, com, né, a parte de vendas, etc.
E então eu tenho essa inquietude, é uma característica minha, que eu acho que esse primeiro passo que eu dei da odontologia, né, e fazendo essa movimentação para um mercado de novos negócios, para trabalhar em agência e etc., foi uma mudança difícil, mas ao mesmo tempo me deu muita coragem e me fez reconhecer que eu sou uma pessoa inquieta e que eu sou uma pessoa que eu preciso eu sempre uso essa metáfora de uma gaveta nova. Eu preciso abrir gavetas novas e isso eu identifiquei desde muito cedo na minha carreira. Então, mesmo eu fiquei 15 anos ao todo no Google, né? Foram 5 anos no time de vendas e depois 10 anos no YouTube. E mesmo ficando 15 anos numa mesma empresa, eu fiz muitas mudanças e sempre eu fui muito proativa nessas mudanças. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para as pessoas que estão pensando ou estão nesse momento de transição de carreira é que, independente de ser uma mudança radical, uma mudança mais suave, a gente tem que ter as rédeas da nossa carreira. Eu vejo muito isso no mercado, das pessoas delegarem, principalmente para gestores, para gerentes, para diretores, para chefes, qualquer nome que vocês queiram chamar, a sua autonomia, né, o seu momento de carreira. Então, eu ouço muito falar, mas eu estou estagnado porque o meu manager, o meu gerente, o meu whatever, não me reconhece e tal. Eu falei, gente, mas você está entregando a rédea da sua carreira para outra pessoa, né? Então, acho que o primeiro ponto para deixar aqui é assim, a rédea é sempre nossa. E qualquer que seja o nosso chefe, a pessoa que está em posição de liderança trabalhando com a gente, ela tem que suportar a gente para onde a gente quer virar essa rédea. Mas a rédea tem que estar na nossa mão, Claro. né? Isso para mim... Difícil, né, Manu? Isso é muito difícil. Mas eu acho que desde muito cedo a gente tem que identificar e deixar a rédea na nossa mão. E o segundo ponto que eu queria falar é, qualquer mudança de carreira, qualquer transição, ela não precisa ser solitária. Quando eu fiz a minha primeira transição, há quase 20 anos, eu fiz sozinha. Primeiro, não existia modelos de mentoria, de coach, não existiam empresas para fazer esse tipo de suporte. Eu descobri isso muito tempo depois. E depois, porque eu tinha realmente dificuldade. Primeiro que a minha mudança foi muito radical, né? Então, eu causava mais espanto do que acolhimento. Quando eu tentava pedir... Fica louca, né? Saiu de ser dentista e resolveu que maluca. E agora tá aqui trabalhando numa agência, né? Até um preconceito devia ter, né, Manu? Super. Tinha preconceito, tinha a minha síndrome do impostor gritando muito alto, né? Eu sempre me achava ali a dentista do rolê, então eu sempre achava que eu tinha que saber mais do que qualquer um que estava ali trabalhando comigo, então eu estudava muito, eu me dedicava muito, eu botava muita energia em tudo, muito por me colocar num lugar de tipo, eu não sou publicitária, eu não sou jornalista, eu não estudei administração, então eu preciso trazer o know-how, eu preciso ter um conhecimento maior do que as pessoas que estão aqui comigo. Mas, e aí eu fiz essa primeira jornada muito sozinha. Então, uma dica que eu deixo aqui, para além, né, de você ter sempre as rédeas da sua carreira, é procurar ajuda. E aí a ajuda pode ser de um profissional que você admira, que fez uma mudança, seja ela radical ou sutil, e que pode te acolher e pode te dar dicas de pessoas, de empresas, de lugares. Procurar ajudas, e hoje temos uma série de coaches, de empresas que podem te fazer, né, te ajudar a trilhar, headhunters, etc., a trilhar esse caminho. E estudar, né? Estudar um pouco aquele lugar que você quer ir. Então, eu acho que são as duas dicas, assim, para quem fez essa mudança. E eu tô passando por isso de novo, né? Então, com frio na barriga de novo, mas eu tava com saudade de ter medo. E eu falo muito isso, assim, que a régua do medo é uma régua que a gente também tem que ter um olhar cauteloso, mas foi o medo que fez a gente chegar como humanidade até aqui. Então, muito medo paralisa a gente, pouco medo é muito perigoso, então ter um medo ali no meio da régua é necessário para a gente abrir novas portas, para a gente criar uma flint, para a gente estar num lugar que traz um pouco de desconforto e que vai ser esse lugar que vai fazer a gente subir numa nova escada, para um novo lugar. Então eu tava com muita saudade, Croca, você sabe disso, porque a gente conversou muito sobre isso. Eu tava com muita saudade de ter medo e eu tô com muito medo, com muito frio na barriga, com borboletas no estômago novamente. Eu precisava disso. Então eu falo muito também, assim, eu amo o que eu faço, mas eu precisava
uma carreira solo, tá? Né, ter um pouco mais desse medo, me aventurar em lugares, né, lugares novos, desconhecidos. Então, por isso que eu tomei essa decisão, que não foi uma decisão fácil, de sair de uma empresa que eu admiro demais, né? E eu falei muito isso na minha saída, assim, eu só não tenho mais o crachá, mas eu sou uma agente e defensora e admiradora do YouTube como plataforma, mas quero estudar outras plataformas, quero ter a profundidade que eu tenho no YouTube e em outras plataformas, então estou num momento muito feliz, com muito frio na barriga, mas, de novo, voltando ao primeiro ponto que eu falei, eu puxei essa rédea muito para perto de mim novamente e tô aí me aventurando em novos projetos, então tá um momento muito bom. Não, e você é uma mulher muito interessante, né, Manu? Você é curiosa, determinada, é isso aí, tá tudo certo, tá tudo no lugar que precisa. Medo faz parte, cada um chama de um jeito, né? Tem pessoas que chamam com outros nomes, porque a palavra medo assusta, né? De alguma forma. E eu acho que é muita coragem alguém, no seu desenvolvimento de carreira, assumir isso e falar, cara, eu tava precisando de sentir um pouco de medo aqui na minha carreira e botar ela de volta no lugar que eu quero que ela esteja, né? Que eu desejo experimentar coisas e tudo mais. Eu imagino, Manu, que muita gente também passa por essa situação. E eu queria aproveitar nesse nosso finalzinho de papo, porque passa rápido, né? Passa muito rápido. Muito louco. Eu queria só fazer isso na minha vida. Nossa, você é o mestre, né? Você faz isso muito bem. Ficar conversando com um monte de gente que eu gosto, imagina. É maravilhoso, eu queria só fazer isso. Mas enfim, um dia a gente chega lá, né, Manu? Chegaremos, um dia a gente consegue. Eu queria te pedir, imagina que eu sou alguém desse personagem da Creator Economy, ou eu sou o próprio produtor do conteúdo, né, o especialista, a autoridade no conteúdo, ou eu sou o agente, enfim, não importa, eu trabalho nesse métier de alguma forma. O que você me ensina, Manu? Quais são as coisas que você fala assim, cara, presta atenção nisso, se liga naquilo, cuidado com a armadilha do tal coisa. Você pode dar uma geralzona pra gente nisso? Super. Eu acho que o primeiro e a gente falou aqui, como o mercado ele se movimenta muito rápido, tá antenado em tendência e principalmente olhar o mercado americano. A gente não tá tão distante do mercado americano. A gente, né, tem, obviamente, lá tem muito mais dinheiro circulando na indústria, o que faz uma diferença, né, grande em relação a fechamento de negócio, a agilidade de crescimento de empresa, mas a maneira como o mercado está se estruturando, os players que a gente comentou aqui, novas agências, o criador como o novo grupo de mídia, isso já acontece aqui. Então, assim, olhem para referências do mercado americano, o que está acontecendo lá, porque, assim, em 6 meses vai estar acontecendo aqui. E para já se preparar, olhar a tendência, participar, isso eu falo muito para criador. O criador tem uma dificuldade enorme de sentar numa cadeira passiva, de olhar eventos, ouvir tendências, tire um tempo para estudar, porque isso é que vai trazer para você longevidade, relevância, novas ideias, né? Trazer um pouco mais de espaço criativo. Então, olhar para mercados como o mercado americano. O segundo ponto que eu acho que é uma tendência, aí falando mais, acho que mais para as marcas, se preparar para o momento do shopping. Então, a gente já vê um movimento de live shopping acontecendo em mercados asiáticos há muito tempo, desde pré-pandemia. Esse movimento está demorando demais a chegar aqui. Crocas, a gente não tem hoje um player ou uma plataforma que você fale, nossa, essa é a plataforma de shopping, esse é o destino, ou esse é o player que faz a experiência de conteúdo com shopping acontecer. Então, shopping para mim é uma grande folha em branco, que tanto do lado de criador quanto do lado das marcas não tem ninguém se apropriando desse território. Então, é um território para a gente acompanhar muito de perto e ajudar a escrever essa história, né? Então, entender o que o mercado asiático está fazendo, quais são as marcas que talvez já estejam criando também um ambiente shoppable. Tem algumas marcas, né, nos seus apps próprios que já têm criado ou tentado criar uma linguagem de shopping muito bacana, mas essa bolha ainda não cresceu. Então, eu acho que é uma tendência para a gente, dentro da economia criativa, acompanhar, né? E eu acho que o que a Flint traz, né, falando da linguagem creator, é muito importante, acho que tanto para as marcas quanto para todos os profissionais que estão começando a tentar entender o que é economia criativa, é aquela que parece clichê para a gente que já trabalha com isso, mas é achar a sua própria linguagem. É entender, não copiar, mas entender aquilo que você é bom. Então, uns vão e me perguntam muito isso, podcast já passou a curva? Eu falei, não passou, não tem curva para formato, não tem curva quando você acha e identifica uma linguagem
que ninguém ainda achou, né? Então, achar essa linguagem, crescer ali dentro da linguagem, aproveitar tendências e hypes que estão acontecendo, mas não imitando o que os outros estão fazendo. É tentar encaixar essa tendência na sua própria linguagem, né? Que eu acho que é o que vocês estão falando muito, e ontem até você no evento falou muito isso. Amigo, é muita frequência. A gente parece, e como a gente trabalha muito com isso, parece que a gente, nossa, tô tão repetitivo falando sobre linguagem creator, falando sobre autenticidade, falando sobre personalidade. Cara, não tão repetitivo não, isso é frequência. Mesmo para criadores endêmicos que explodem, os próprios TikTokers, como você vê, que explodem no formato curto e não conseguem fazer um formato longo e precisam criar uma persona que é totalmente diferente do formato curto para um formato longo. Criadores que explodem em live e que têm uma dificuldade absurda de fazer conteúdo curto, porque eles estão acostumados a ter uma liberdade ali de horas falando. Então, a gente ainda vai falar muito sobre autenticidade, voz do criador, personalidade, então é muita frequência nesse mercado e conta comigo aí. Sempre, pelo amor de Deus. Eu avisei que ia ser uma aula, né, gente? A mulher tem muito conhecimento, ela tem muita bagagem e também uma sabedoria não só de teoria e técnica, mas também muito do emocional, né? Que eu acho que é uma habilidade que a gente precisa falar mais sobre ela, desenvolver mais o músculo social da gente. De algum jeito a Manu ensina isso o tempo todo quando a gente conversa junto. Sempre uma inspiração falar contigo. Obrigado por ter vindo aqui ao Flintcast. Super obrigada. Eu Obrigado. amei, principalmente nesse meu novo momento. E queria agradecer, dizer que assim, o reconhecimento é recíproco. Você sabe o quanto eu te admiro. A gente não falou aqui, mas você também fez, né, grandes escolhas na sua carreira. Então, quero te dizer também que, para mim, você é uma referência. E obrigada, eu adorei participar. E desejo sucesso, vida longa, Flint, e conta comigo. É isso aí. Vamos junto, Vamos sempre junto. juntinho. Beijo. E Obrigada, aprendendo. gente. Gente, é isso, né? Eu acho que vale assistir esse Flintcast várias vezes, né? Porque tem tanta coisa boa falada, tanto insight interessante e maneira da gente se inspirar em pessoas que estão aí com a rédea da própria carreira e decidindo o que vai fazer do futuro, da sua própria vida agora. Então, muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse Flintcast. Te espero quando? No próximo Flintcast, com um novo entrevistado ou entrevistada que, não vou contar quem é. Espera aí pra ver. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.